Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Descomplicando. Eu sou o Francisco Araújo e agora, rufem os tambores porque o tema desse episódio é, adivinha só, como encontrar o sentido da vida e ser autor da própria história. Esse é um tema especial, muito importante. Eu estou aqui nesse ambiente novo, em uma casa de um familiar meu, e estou aqui totalmente descontraído. Afinal de contas, a gente está em ritmo de carnaval. Mas eu falo isso porque o carnaval é um marco na vida dos brasileiros, um marco anual. Para muitas pessoas, o ano só começa depois do carnaval. Afinal de contas, no carnaval acontecem muitas coisas. É um feriado estendido, é praticamente uma semana onde o mercado todo, o seu serviço, o meu serviço, paralisa ou modifica o seu ritmo por causa dessa festa. E aí eu te pergunto, você aí que vivencia isso também, vivencia por um acaso o início do seu ano somente após o carnaval. Você tem projetado o que para esse ano? Quais as mudanças que você espera na sua vida para esse ano? Sendo você uma pessoa que vai colocar os seus objetivos, suas metas em prática somente após o carnaval, ou já colocou em prática isso desde o início do ano, é importante pensar nessas questões. Questões que dão sentido à sua vida, ao seu dia a dia, desde o momento em que você levanta até o momento em que você vai dormir. Porque somente assim nós podemos, de alguma maneira ou de outra, como veremos nesse episódio, ser autores da nossa própria história, ou a outra opção, que é ser apenas um espectador do espetáculo que é a vida. E é com essa reflexão rápida que eu começo esse episódio. Bom, como de costume, você me verá dividindo a tela aqui entre o bloco de notas e essa imagem, mas dividindo a tela para que você consiga anotar os tópicos mais importantes, as estratégias que você quer colocar em prática, pois afinal de contas, sendo você uma pessoa que caiu de paraquedas nesse vídeo ou uma pessoa que já me segue há algum tempo, a partir de agora você tem uma oportunidade, que é mudar de vida. No Descomplicando, são abordadas as estratégias da sua jornada para escapar do sofrimento, ser uma pessoa livre, blindar suas emoções e ser foda, conquistar a vida dos seus sonhos, atingir a sua melhor versão, destravar o potencial que você tem e que ainda está, por inúmeros motivos, travado. Então se prepare, pegue um papel e uma caneta e vamos lá. Descontraia, assim como eu quero buscar fazer aqui nesse episódio, fazendo algumas assimilações, trazendo alguns exemplos da minha vida, enfim, e da melhor maneira falar sobre esse assunto que é tão importante. E novamente, nós veremos aqui como encontrar o sentido da vida e ser autor da própria história. E nós vamos começar com o seguinte: para falar sobre um assunto como esse, eu preciso te falar um pouco da minha história, do porquê que eu estou aqui falando para você sobre esse assunto. E bom, eu não sei se você sabe ou não, mas atualmente eu promovo conteúdos como esse gratuitos na internet e também promovo o programa Mente Calma. O programa Mente Calma ele tem esse objetivo de entregar estratégias para que você torne-se uma nova pessoa e se liberte de sofrimentos como, por exemplo, o estresse, o acúmulo do estresse, da ansiedade, da depressão. Sofrimentos mentais como esse que te levam cada vez mais para o buraco se você não tomar as rédeas da sua vida, de alguma maneira melhorar a sua condição, a sua forma de ver o mundo. E eu estou fazendo isso porque tudo isso tem a ver com a minha história, com a missão da minha vida.
Isso começa há mais ou menos 10 anos atrás, porque quando eu era apenas um adolescente, vivenciando grandes mudanças na minha vida, com a minha família um pouco desunida, acredito eu, que como a maioria das famílias, infelizmente, da nossa sociedade, vivem atritos, divisões, afastamentos. Era isso que eu vivia. E para piorar essa situação, quando eu entrei na faculdade, quando eu apenas tinha saído do ensino médio e entrado na faculdade, após alguns anos, melhor dizendo, quando estava no meu terceiro ano de graduação na área da saúde, a minha mãe, uma pessoa muito próxima a mim, foi diagnosticada com um transtorno mental. Ou seja, isso pode acontecer com qualquer pessoa ao nosso redor. E essa surpresa me pegou realmente sem nenhum preparo. Isso acabou mudando a minha vida. Eu já tinha passado por sofrimentos, já me via muitas vezes ao longo da minha adolescência, infância, sendo uma pessoa um pouco mais retraída, mais isolada, observando, sempre em busca de respostas para certas angústias, mesmo que eu carregava comigo. E sofria muitas vezes sozinho, na hora de dormir, remoendo todas as coisas que haviam afastado as pessoas da minha família, porque eu era tão cobrado dentro de casa, porque eu trabalhava e no trabalho via as pessoas sendo tão competitivas e destrutivas nas relações, por exemplo, porque após um tempo eu buscando me aprofundar na área da espiritualidade e assim dando sentido para minha vida, via cada vez mais pessoas vivendo uma vida cada vez mais superficial. Eu era uma pessoa assim, e ainda continuo sendo de certa forma hoje, questionadora sobre o porquê que nós somos o que somos, porquê que nós vivemos o que vivemos. E aí vem e acontece em minha vida esse baque, essa surpresa, e com isso eu verifico a grande necessidade que todos nós temos de aprender sobre a nossa mente, o nosso universo interior, pois se ao longo da nossa vida nós não administramos bem, não nos conhecemos o mínimo possível e não buscamos avançar no autoconhecimento, no gerenciamento das nossas emoções, entre outras muitas coisas, o que acontece? Nós vivemos através de uma ótica superficial, que vou deixar mais simples para que você entenda, através dos eventos, inúmeros eventos que nós acompanhamos e que suscitam em nós alterações emocionais, isso, aquilo, estímulos estressantes em geral. Se a gente vive somente a partir disso, nós somos como um boi, literalmente, dentro de uma boiada, mas lá no meio. E nesse movimento, nessa boiada, tudo que acontece ao nosso redor, a gente está como um boi espremido lá no meio. Tudo que acontece nos leva de um lado para o outro, para lá e para cá. Conduz até mesmo o ritmo com o qual nós avançamos em nossas vidas. Eu estou fazendo essa comparação para que você entenda. Eu poderia fazer outras comparações até mais simples, mas essa foi a que veio até a minha mente, para que você entenda, assim como eu entendo, que é preciso saber como administrar e gerenciar o que acontece no teatro da sua mente, das nossas mentes, para que as decisões que nós tomamos em nossas vidas sejam as melhores, estejam alinhadas com o nosso eu. E é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio mais à frente, com mais profundidade. Mas foi aquilo que eu estava falando antes que aconteceu em nossa vida. Eu fui pego despreparado. Algo de ruim, uma doença, atingiu uma pessoa muito próxima a mim, uma pessoa que eu amo tanto, que é a minha mãe. Então, nesse momento da minha vida, eu caí em profunda reflexão também. Isso durante o processo, que foi muito intenso, mas principalmente depois eu sofri com um período de depressão. Foi um momento passageiro, mas que, quando estava acontecendo, pareceu infinito.
Eu não sei qual é a sua situação nesse momento que te trouxe para esse vídeo, se você está passando por alguma dificuldade na sua vida, talvez relacionada ao estresse, à ansiedade, à depressão, não sei. Mas vamos começar a partir daí. Saiba que o que está acontecendo com você é passageiro e você tem uma oportunidade agora, que é utilizar essa experiência, esse período, para que você se torne uma pessoa melhor. E eu estendo a mão para te ajudar nesse momento. Passando então por esse problema na minha vida, com a minha mãe e também tendo a depressão depois, eu comecei a estudar mais sobre a saúde mental. E alguns anos se passaram, eu vi a oportunidade de poder contribuir nessa área para que outras pessoas, já que eu trabalhava na área da saúde e vi os bastidores dos métodos tradicionais para se tratar questões de saúde mental, ou seja, uma pessoa que sofre com ataques de pânico, depressão profunda, ansiedade crônica, estresse crônico, ansiedade generalizada, esses tipos de transtornos. O que acontece? As pessoas têm um caminho tradicional para trilhar, e eu fui observando, né, que é o caminho que eu explico até antes de as pessoas entrarem no programa Mente Calma. Existe um caminho muito tradicional a ser trilhado, e foi aí que eu vi uma oportunidade. Foi com o passar dos anos, depois dessa experiência em minha vida, que eu vi a oportunidade de contribuir para a vida da população, oferecendo outras opções. Um programa, uma estratégia que possibilitasse com que as pessoas tratem a raiz do problema e não fiquem somente na superficialidade dos sintomas, do sofrimento, isso e aquilo, e infelizmente continuem nesse círculo vicioso, sempre, por exemplo, confiando totalmente na medicação ou em fatores externos e aliviando sua dor, porém, depois de algum tempo, retornando a um sofrimento ainda maior e com isso um monte de coisas, um monte de somatizações acontecem e infelizmente as consequências são bem trágicas. Eu não quero que você chegue nesse ponto. E nós começamos a partir daí da minha história, que me levou ao método, à estratégia, que é o programa Mente Calma hoje, que oferece para você uma outra opção, que na minha opinião é uma opção melhor do que a forma tradicional de se tratar questões de saúde mental e gestão emocional. E o que isso tem a ver com o sentido da vida e ser autor da própria história? Tem tudo a ver, porque foram os momentos de maior sofrimento, de maior impacto, esses que eu citei anteriormente em minha vida, que de alguma forma trouxeram um sentido que estava alinhado com o que eu compreendia, o que eu compreendo ser o meu eu, a minha personalidade, o que eu quero para minha vida. Então, se eu não tivesse passado de alguma maneira atento às mudanças em minha vida na hora do sofrimento e também na hora das alegrias, eu não teria identificado a necessidade e a possibilidade de contribuir, de trilhar um caminho diferente e assim encontrar aquilo que me faz feliz, que me completa, um norte no qual eu poderia seguir, buscar e assim deixar a minha marca nesse mundo. Você com certeza deve ter entendido isso, mas a partir de agora nós entenderemos o porquê que existe essa busca dentro de nós, esse anseio que é indescritível muitas vezes pelo sentido da vida. E por que muitas vezes nós mesmo tendo tudo a nosso favor, tendo comida em casa, na mesa, tendo local para morar, tendo pessoas para nos apoiar, muitas vezes nós nos pegamos tendo tudo o que é necessário para uma vida simples, mas com tudo o que é necessário para a sobrevivência, e mesmo assim nos sentimos infelizes, sem sentido em nossa vida, vazios, angustiados, ansiosos por algo que até mesmo nós nem sabemos o que é. É sobre isso que nós falaremos a partir de agora, e nós
começaremos a anotar a partir de agora. Vamos lá. No bloco de notas, veremos o seguinte. É preciso entender o porquê desse movimento, desse nosso impulso natural a encontrar o sentido da vida. Bom, começamos pela necessidade de objetivo que cada um de nós tem. Objetivo. Então, imagine agora, nós somos como barcos, como navegações, barcos, melhor dizendo, barcos à moda antiga, que dependem de velas, de remo, ok? Sendo como barcos, nós estamos no oceano, e em meio ao oceano, se não temos uma direção, uma bússola, melhor dizendo, nós não saberemos para onde ir. Portanto, como na boiada, o boi que fica no centro é empurrado e é conduzido por tudo que acontece ao seu redor, e no caso do barco, o oceano é quem dirá para onde ele irá, assim como o vento, não é? Então, se uma pessoa não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. É aquela história de Alice no País das Maravilhas, se eu não me engano. Mas enfim, um objetivo ele é necessário porque em vida nós precisamos nos movimentar. É questão de sobrevivência e também de usufruir e alcançar todo o nosso potencial. Então, o movimento necessita de direção. Direção, nesse caso aqui, é traduzida em objetivo. Sem um objetivo, em nossas vidas, mesmo tendo tudo, como eu falei antes, o básico, sentimos a necessidade de alcançar algo. Por isso a importância do objetivo, e é por isso que nós começamos. Sem refletir sobre isso, o que acontece? O carnaval vem, você curte a vida, faz o que bem entende para se sentir feliz, e após isso, o que acontece? A consciência pesa na maioria das pessoas, né? Em muitas pessoas, e elas se pegam cometendo os mesmos erros, se pegam tristes por sempre se deixar levar por suas emoções, e assim como o barco, ser balançado, ser empurrado pelo vento, que não é controlável. Portanto, começamos com o objetivo e sabendo que existem 50% de coisas, de fenômenos que nós não controlamos. Que no caso do barco, da embarcação, como eu falei, são representadas pelo mar e pelo vento. Mas você e eu somos o barco. Portanto, há outros 50% em nossa vida de coisas, fenômenos, não sei se eu poderia dizer fenômenos aqui, mas coisas que controlamos, que podemos controlar ou influenciar. Controlamos. Então, beleza. Partimos desse princípio. Portanto, é possível viver com propósito de vida? Objetivo tem tudo a ver com propósito de vida. E independente da posição, da situação em que você esteja em relação ao seu objetivo esse ano, ou propósito de vida que direciona a sua busca, é preciso saber que propósito de vida, de alguma maneira ou outra, está ligado ao seu eu, ao que você pretende vivenciar em sua vida. Beleza. Vamos anotar antes que esqueçamos, antes que a gente esqueça, melhor dizendo, que o propósito de vida tem relação propósito de vida. Anotou? Beleza. Fechou. Chegamos até aqui. Você já parou para pensar em propósito de vida? Primeira coisa. Se você não parou, comece a parar
porque essa palavra vai ser a sua bússola a partir de agora. Ou melhor dizendo, o sentido que você der para ela, as respostas que você trouxer para a questão de propósito de vida, direcionarão a partir de agora, e já estão direcionando há algum tempo, o seu navio, o seu barco no oceano da vida. Outra questão, você tem se preocupado com as ferramentas que você carrega no seu barco, na sua embarcação? Ou você só tem acumulado muitas e muitas coisas nessa embarcação que são dispensáveis, que na hora de uma tempestade somente contribuirão para que o seu barco, a sua embarcação afunde? Ferramentas como a bússola, que é o propósito de vida, aqui colocado por mim, são importantes. Afinal, numa tempestade você perde a referência de muitas e muitas maneiras. E nós vivemos e passamos por muitas tempestades em nossas vidas. Isso é muito previsível. Tempestades são previsíveis. E a vida é assim. Se você está numa tempestade e não tem uma bússola ou ferramentas que lhe auxiliam a estar mais seguro, mais presente sobre o que pode acontecer a seguir e para onde você está seguindo, você se desespera. Você começa a reagir somente às ondas que batem no seu barco, a reagir ao medo, à ansiedade que lhe afeta, começa a mexer nas velas no momento errado, enfim, nada planejado. E dessa maneira coloca em risco até mesmo a sua integridade, a sua vida, a sua saúde e as pessoas que estão no barco com você. Sem mais delongas, vamos a outro tópico importantíssimo sobre o assunto de hoje, que é, a partir do propósito de vida, entender que é necessário um alinhamento a uma referência. Se o objetivo e o propósito de vida são o nosso norte, são a nossa bússola, é preciso que essa bússola esteja alinhada a uma referência. Por exemplo, sabendo que agora é carnaval, você está você está em casa ou está na rua fazendo festa, você tem um objetivo para esse ano, você tem um objetivo a atingir nos próximos 5 anos, você tem esse objetivo. Agora chegou o momento de verificar se esse objetivo, se a sua busca está alinhada ao seu eu. E o seu eu, como nós veremos já já, é composto de 2 coisas. E agora nós responderemos a resposta que pode ter surgido aí para você, como descobrir o meu propósito de vida, como definir o objetivo da minha vida. Enfim, primeiro tópico, alinhando o seu eu a uma referência, o objetivo que você definiu. É preciso de um alinhamento. E como nós alinharemos, aqui está a resposta, compreendendo que existem 2 grandes personagens que estão no nosso barco, que estão na nossa embarcação, e estão a todo momento influenciando na forma como nós dirigimos essa embarcação. E esses 2 personagens se chamam razão e emoção. Deixa eu só excluir o resto aqui. Razão e emoção. Então, beleza. Você descobriu agora que tem um personagem chamado razão e o outro emoção. Antes de mais nada, se você não tinha percebido ainda esses personagens, perceba agora. Você é muitas vezes guiado predominantemente pela razão ou pela emoção. E agora, nesse momento, carnaval acontecendo, você está deixando-se dirigir predominantemente pela razão ou pela emoção? Bom, eu estou aqui na casa de um parente, de um familiar, mais especificamente da minha sogra, fazendo esse conteúdo para você. Por quê? Porque eu tenho uma referência, eu sei aonde eu quero seguir. E tudo isso me leva
a fazer escolhas, sacrifícios para atingir esse objetivo? Ou seja, na sua opinião, eu estou sendo guiado nesse momento pelo quê? Pela razão ou pela emoção? Emoção ou razão? Beleza. Agora analise na sua vida. Você tem vivido seus dias predominantemente guiado pela razão ou pela emoção? Sabendo disso, você sabe agora qual é o personagem que tem maior peso nas suas decisões, na direção da sua embarcação. E agora, é preciso, como eu já falei agora, deixei a deixa, fazer sacrifícios. Sabendo do nosso objetivo, avançando nessa questão de propósitos de vida, que não é nada simples, sim, é complexo, porém faz parte de uma busca, faz parte de uma maratona da nossa jornada da vida. Sabendo disso, é importante reconhecer e definir da melhor maneira as nossas escolhas, as nossas ações, tudo que nós fazemos. Cada escolha empilha um pequeno avanço em direção ao seu alvo. E se você hoje tem um objetivo que não está sendo alcançado, por exemplo, você tem visto que a sua vida tem desmoronado, na questão da emoção você tem cada vez mais perdido o controle. Na sua saúde você tem cada vez mais adoecido. Nos seus objetivos você tem cada vez mais se sentindo atolado, sobrecarregado, atrasado, desmotivado, paralisado. Eu estou aqui para te dizer que um grande motivo que pode estar contribuindo para a sua situação, se essa é a sua situação hoje, é a falta de alinhamento com a sua referência. Escolher o nosso propósito de vida, o nosso objetivo de vida, muitas vezes, sem dúvida alguma, melhor dizendo, tem ligação e se estabelece esse objetivo, esse propósito de vida, sobre os nossos valores, sobre o nosso eu. O nosso eu é formado de valores, crenças, das associações da nossa forma de ver o mundo, da nossa personalidade, que tem a ver com a nossa história. Então, se hoje você está caminhando, escolhendo coisas que não estão de acordo com o seu eu interior, com seus valores e crenças, isso faz com que você se divida, esteja gerando uma guerra interior, uma guerra com você mesmo, mesmo que você não perceba isso. Pense bem. Você já sabe agora que existem dois personagens que influenciam muito no progresso da sua embarcação, a razão e a emoção. Mas se esses dois personagens não contribuem na busca por um mesmo objetivo, o que acontece? Um cabo de guerra. Um puxa para um lado e o outro puxa para o outro. Se você tem hoje, o que eu quero dizer é que se você tem hoje atendido somente ou predominantemente a sua emoção, você tem se deixado levar muitas vezes pela emoção, quem está ganhando? Somente um personagem da sua embarcação. Isso quer dizer que, independentemente se o seu objetivo está sempre à sua frente, permaneça lá e você sabe aonde quer chegar, o personagem da emoção está desviando o seu barco do caminho, do seu alvo, do seu objetivo. Então a saída para isso não é prevalecer ou agora fazer um grande sacrifício, não, deixe, eu vou mudar a minha vida, já que o Francisco falou que o que me fez reconhecer que eu estou atendendo muito ao personagem da emoção na minha vida, eu vou dar total controle para a razão agora. Não é essa a saída. A razão também pode desequilibrar a nossa vida, os dois extremos. É preciso encontrar um ponto de equilíbrio que faça com que você permaneça no trajeto que está à sua frente,
e atinja o seu propósito de vida. Perfeito? E para isso acontecer é necessário fazer o seguinte. Você está anotando? Você está anotando para pôr em prática isso? Depois desse vídeo? Então anote aí, enquanto eu não apago. Para controlar, para influenciar aonde você tem controle, que é no seu barco, nesses dois personagens, você precisa primeiramente, para equilibrá-los, libertar-se dos padrões. Que padrões são esses? Bom, nós seres humaninhos somos feitos de padrões. E padrões são desde a nossa forma padrão de ver as coisas que acontecem, nossa forma de raciocinar em relação ao que nos acontece, os nossos hábitos, o nosso jeito de falar, de caminhar. Nós temos padrões, nós geramos padrões, nós somos seres que precisam de padrões. Mas de quais padrões aqui eu estou falando que você precisa se libertar? Eu falo disso porque o que nós estamos fazendo aqui é um processo de apagar, assim como eu vou apagar o que foi escrito nessa página, totalmente. Apagar, deixar em branco a folha da sua vida e tirar, e consequentemente você verá com mais clareza o que você deve fazer a partir de agora para dar sentido à sua vida e ser autor da própria história. Deixa a sua folha em branco. Aqui, ó, essa folha da sua cabeça, da forma como você vê o mundo, para que você consiga construí-la da melhor maneira. Beleza, deixou em branco, está aberto ao que você precisa realmente fazer. Então pense nos padrões negativos que você tem, hábitos negativos que não tem, de contribuir, de raciocínio, de preconceito, das verdades que você tem defendido até hoje. Afinal de contas, tudo isso tem alimentado um outro personagem que depende da emoção e da razão, que é o ego. O nosso ego é como se fosse o copiloto do nosso barco. O copiloto do nosso barco. Ele está sempre lá de olho na emoção e na razão que estão lá na vela da nossa embarcação, e conforme o que acontece com a emoção e com a razão, o nosso ego aponta uma direção. Ele está toda hora ali no seu ouvido dizendo: olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, a emoção agora está te levando para a direita. Então o ego está sempre dando palpite na sua vida. Identifique esse personagem, esse terceiro personagem, e identifique que o ego ele tem padrões, ele não raciocina, ele não tem a compreensão total da sua vida, do objetivo que você citou lá na frente. Ele não está com a bússola na mão, ele é aquele personagem que fica ali palpitando na sua orelha. E verifique que hoje muitos dos hábitos que o ego tem trazido para você, carregado para você, tem também desviado a sua atenção do mais importante. Libertar-se foi a primeira orientação dos padrões. Saber que o ego também tem condicionamentos, ele tem uma forma de pensar que já foi condicionada, formada até hoje, também é importante. Por quê? Porque sem saber disso, sem estar atento a isso, a gente não vai conseguir gerir a nossa embarcação, as nossas emoções, o que nos acontece para poder fazer a melhor escolha. Precisamos ser, a partir de agora, gestores de nós mesmos, das nossas emoções, desses personagens que foram levantados até agora, para poder tomar as melhores escolhas em nossas vidas e irmos em direção até o propósito de vida. Por quê? Porque se nós não gerirmos as nossas emoções, automaticamente, o que acontece? A nossa mente, ela vira um palco, uma festa descontrolada de pensamentos,
sentimentos. E muitas vezes todos esses pensamentos e sentimentos são negativos, no sentido de o ego vai falar ali no seu ouvido que tudo que lhe acontece, as consequências que lhe acontecem, o sofrimento que abate a sua vida hoje, torna você uma vítima e você nada pode fazer. Você sempre estará como um espectador de tudo que acontece. Você abre mão do leme da sua vida. Então, aprenda a gerir o seu copiloto, esse personagem que se chama ego, através dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Reconheça os palpites que ele tem lhe dado para tomar as melhores decisões e não simplesmente siga essas orientações, esses sentimentos, esses pensamentos, muitas vezes de vitimização, de culpa sobre o que você está vivendo, de angústia. E aí você passará a entender o porquê que isso tem acontecido com você. Por que vem esses sentimentos? Por que você tem passado por certos sofrimentos em sua vida? Tudo tem um motivo. Afinal de contas, ninguém deseja sofrer. Ninguém deseja permanecer ansioso, depressivo, estressado. Ninguém, absolutamente ninguém. Se você pudesse escolher agora, eu acredito que você diria entre duas coisas. Ou você escolhe viver feliz, viver alegre, realizado, em paz, ou você escolhe viver em sofrimento, estressado, ansioso, angustiado, preocupado. É claro que você escolheria a primeira opção, ter uma vida feliz. Mas, novamente, por que tantas pessoas têm passado por isso? Esse é o X da questão, porque nós não sabemos gerenciar o nosso ego, os personagens que contribuem, sim, muitas vezes, na nossa embarcação. Mas eles precisam, para que isso aconteça, de um gerenciamento, que você assuma o controle, a sua posição nessa embarcação. E aqui nós falaremos sobre como fazer isso. Você anotou então? Até agora falamos sobre alguns personagens. E agora, para que nós tomemos essa posição de autor da nossa própria história, o que deve acontecer? Anote aí, para ser autor da própria história, nós precisamos compreender um pouco mais sobre o nosso eu, que é o oposto. Ser autor da própria história, o nosso eu, é o oposto de ser espectador da própria história. Você sai da plateia e assume a posição de protagonista em sua vida. Isso implica em fazer escolhas e assumir as consequências dessa escolha. Você concorda comigo? Espero que concorde. Senão, isso é um grande problema. A vida ela é feita de escolhas, de pequenos avanços. E se você não está disposto a assumir essa posição em que você terá que fazer escolhas e consequentemente assumir as consequências dela, você com certeza viverá no meio da boiada ou viverá sendo jogado de um lado para o outro no oceano da vida. Também, outra coisa que nós devemos fazer é não ser mais escravos do que nos acontece, pois a todo momento nós sofremos de alguma maneira estímulos no convívio com outras pessoas, no trabalho, através das metas que nós temos que acontecer, responsabilidade. E para não ser escravos, precisamos adquirir o hábito, exercitar o músculo de pensar antes de reagir e trabalhar perdas e frustrações.
tudo bem, tudo certo até aqui, mas você não tem nenhuma ideia de como fazer isso. Fique tranquilo, porque a partir de agora é possível, eu te digo que é possível fazer isso, tendo momentos, iniciando dessa maneira, tendo momentos em seu dia em que você reflete sobre a sua vida. Simples assim. Observa o que você tem vivido. Se permita de alguma forma meditar sobre a sua vida. Meditação não é algo complicado. Meditação é a simples arte, ou como você preferir, de observar seus próprios pensamentos, o que lhe acontece na sua vida. Pensar antes de reagir. Com a meditação, com a observação e vigilância sobre o que nós vivemos, nós podemos trabalhar as nossas perdas e frustrações. Trabalhar de que forma? Jogando luz sobre o que nos acontece, estimulando a nossa consciência. Consciência é isso, é colocar luz sobre o que nos acontece. Quanto menos iluminados os acontecimentos de nossa vida são, mais frustrações nós carregamos, mais negatividade nós acumulamos, mais sentimentos ruins tomam controle da nossa vida. Porém, quanto mais consciência, quanto mais luz a gente joga sobre cada fato, cada acontecimento, mais a gente entende o que levou, o que aconteceu para que as consequências do que nós vivemos de fato acontecessem. Nós somos os únicos animais, seres vivos, que temos essa capacidade de análise, de trabalhar perdas e frustrações que estão no passado, que já não fazem mais parte do presente de alguma maneira, para que a gente possa melhorar, consequentemente, a nossa reação futura, presente do que nos está acontecendo. Nós conseguimos nos projetar. A melhor maneira de fazer isso, uma das melhores maneiras de fazer isso é meditando. Então, se você não considerou ainda praticar meditação, considere e separe na sua vida momentos para avaliar o que há de mais necessário para se avaliar na sua vida. Se no momento é necessário avaliar como você tem se deixado levar pela emoção, pelo personagem da emoção, trabalhe isso. Jogue luz sobre o que tem influenciado nisso. E assim, igualmente, você pode fazer com a razão. Se você é uma pessoa muito crítica, muito dona da verdade, né, entre aspas, tem se deixado levar pelo extremo da razão e com isso sofrido com essas escolhas, afastado pessoas de você, desalinhando a sua embarcação com o seu propósito de vida, com os seus valores, analise isso. Pare em alguns momentos do seu dia e veja de fora o que está acontecendo com você. Trabalhar perdas e frustrações, então, é um dos marcos iniciais para que a gente comece a ser autor da nossa própria história. Por quê? Porque errar é natural. Não sei se alguém já te falou, mas errar é natural. Pare de se culpar eternamente. Pare de se crucificar, de viver encarcerado aqui dentro. Pare de somente remoer as coisas do passado e não jogar luz sobre elas, direcionar elas de alguma maneira. Pare de ser o seu próprio carrasco. Comece a colocar em prática essa lei. Errar é natural, nós não somos perfeitos, nós não somos robôs. E os erros são importantes na nossa vida. Os erros são como as ondas mais fortes que encontram com a nossa embarcação, que balançam a nossa embarcação e que muitas vezes tiram a gente do trajeto projetado, das nossas expectativas. Mas isso acontece muitas vezes porque nós não estamos 100% assumindo o controle do que nós podíamos controlar. Por quê? Porque nesse outro caso, nessa outra situação, você poderia antecipar
poderia estar mais atento, antecipar aquela onda que iria abater o seu barco e se preparar para isso. Se preparando para isso, você responderia da melhor maneira quando acontecesse, e respondendo da melhor maneira quando acontece, você redireciona o seu barco o mais rápido possível após isso acontecer. Aprenda com os seus erros. Comece a dar mais valor aos erros, ao sofrimento que você pode estar passando ou vai passar. Pois errar é natural. Agora, usar do erro para se martirizar, para se colocar em um buraco, isso não é natural. Isso faz parte de uma escolha. Se você está aqui recebendo esse conteúdo, a partir de agora, você pode fazer diferente. Agora eu gostaria de fazer um breve exercício com você. Gostaria que você se imaginasse olhando para a história da sua vida. Imagine-se lendo, por exemplo, ou vendo o filme da sua própria história. A cada dia. Feche os seus olhos se você ficar à vontade. Você sente à vontade para isso. Feche os seus olhos agora. Respire fundo. E imagine-se lendo o livro da sua própria história. Ou vendo o filme da sua própria história. A cada dia. Imagine a cada dia como tem sido esse filme. Imagine que a cada dia que se passa, assim como hoje, você se encontra mais perto do final desse filme. Imaginou? Pode abrir os olhos e perceba que essa é a verdade, que o fato é que nós estamos a cada dia mais próximos do final da nossa própria história. E agora nós temos a oportunidade de alinhar novamente o nosso roteiro, a forma como nós estamos atuando, seja no palco ou na plateia, para que o final dessa história seja como nós esperamos, como nós definimos que possa ser. Para que isso aconteça, é preciso viver o agora, o hoje. É preciso estar presente no simples momento do agora. E não se deixar pensar, se influenciar por tudo que nos puxa para o futuro, para frente, para as preocupações, ou aquilo que nos ancora lá no passado. É preciso agir para isso, escolher ser uma pessoa mais proativa e não reativa. Então, anotando essas duas direções, escolha a partir de agora, se você não ficou satisfeito com o filme que você viu estar vivendo dia após dia, se você percebeu que você está fora da rota desejada, escolha ser proativo. Proativo, viver o agora e partir para a ação antes que o filme acabe. Pois o que importa não é necessariamente o final ou o começo da história, mas sim o filme como um todo. Para isso, depois de assumir esse compromisso, de entender o que nós vimos até agora, é preciso o quê? Anote aí. Não perca esse tópico. Estratégia, planejamento, previsão. Estratégia, planejamento e previsão. Que nada mais é do que preparar-se antecipadamente para reagir também, quando necessário, da melhor maneira. Sem estratégia, sem plano, nós ficamos à mercê do que nos acontece. Nós não temos ferramentas ao nosso dispor para lidar com o que nos acontece. E hoje você tem minimamente dado a oportunidade, se dada a oportunidade de preparar-se para lidar com conflitos, com dores emocionais,
Na hora que alguém lhe ataca de certa maneira e agride o seu ego, não lhe agrada, você está preparado para esses momentos? Muitas pessoas avaliam esses momentos como momentos de provações. E de certa forma, pode-se dizer que sim, são provações. Afinal de contas, para quem tem um propósito de vida, as provações vêm para te balançar, para te tirar do eixo e para provar realmente se você é capaz de chegar lá onde você deseja. Então, comece a verificar, a entender a importância de uma estratégia, de um plano, de uma estrutura e de ferramentas que te darão o que é necessário para que você chegue lá. E consiga, de certa forma, verdadeiramente viver a vida de forma intensa, para que você esteja conectado com o seu eu, com os seus valores, crenças e virtudes, até mesmo podemos dizer, mais profundas. Se você hoje valoriza, vamos dar um exemplo, a contribuição social, mas tem vivido de uma maneira que só você tem conseguido se beneficiar com o seu trabalho, e só você tem conseguido usufruir até mesmo do seu salário, do que você faz com seus estudos, em sua casa. Você está dividindo a si mesmo. Você não está alinhado com seus valores, se esse é o seu caso. Agora, um outro exemplo. Se você valoriza, se você acredita que é possível ter uma vida em paz com as outras pessoas e com tudo, mas você, infelizmente, tem se deixado levar pela raiva, pela reatividade. Você tem defendido suas crenças o máximo possível, criado conflitos aonde passa. Isso está dividindo você e causando aí desvios na sua rota. Mas nunca é tarde para você retornar ao caminho e viver intensamente. Por isso, aqui nós estamos falando sobre estratégia e planejamento. Uma excelente forma de você alinhar essas questões é o programa Mente Calma. Por quê? Porque no programa Mente Calma nós trabalhamos a espiritualidade e a gestão emocional. A espiritualidade é uma área que está ligada às questões mais profundas do nosso eu. E a gestão da emoção, assim como a saúde mental, está ligada à forma como nós vivemos a nossa vida no teatro interior, e isso define completamente o que nós vivenciamos fora de nós, como está a nossa embarcação. Então essa é a saída para nós deixarmos de viver uma vida superficial somente através dos dados, das tecnologias, do que acontece ao nosso redor, e assumir o controle dos bastidores da nossa mente. E agora, fique atento novamente a essa palavra que eu acabei de dizer, a superficialidade. Até apagar o resto aqui. Porque é assim que muitas e muitas pessoas estão vivendo de forma superficial. E muitas vezes não se dão conta que é por causa disso que não encontram sentido na sua vida. Encontrar sentido em nossa vida significa viver com profundidade, alinhados com os valores, o que construiu, o que é o nosso ser, o nosso eu. E dessa forma, não encontram um propósito de vida, não são autores da própria história, pois não têm perspectivas a longo prazo, não estão estruturados o suficiente para continuar na batalha do dia a dia, onde nós encontramos naturalmente estresse, provações,
atribulações. E agora vamos avançar, senão ficaremos muito tempo. A questão aqui é ser mais objetivo e lhe dar ferramentas para que você saia desse episódio diferente de como entrou e comece a mudar a sua vida. Então anote aí por que muitas pessoas, essa é a questão, por que muitas pessoas cheias de dinheiro, patrimônio, chegam no final da sua vida e percebem que não viveram uma vida com sentido e sentem-se derrotados. Anotou? Vou deixar aqui no bloco para você anotar também. Por quê? Pense bem, porque muitas pessoas que chegam no final da sua vida, ou seja, cheias de dinheiro, cheias de patrimônio, mas se sentem pessoas derrotadas, sentem-se pessoas vazias, pessoas que olham para trás e veem que afastaram pessoas mais importantes de si, como familiares, e tudo que fizeram não as fazem felizes verdadeiramente. Por que isso acontece? Bom, se você está antenado, se você está ligada no conteúdo trazido até agora, já deve ter entendido. Isso tem totalmente a ver com o nosso eu, com a falta de alinhamento com os nossos valores e com a briga, com a literal briga dos personagens que compõem a nossa embarcação. Porque em algum momento nós, pessoas assim, abrem mão da gestão, do direcionamento, da autoria de sua vida, do leme de suas embarcações e se perdem no meio do caminho. Por quê? Porque são conduzidas por outros bois, por outros movimentos. Se você chegou a essa conclusão, você está completamente certo e está muito mais à frente do que a maioria da população. E o que fazer diante disso? Ou melhor dizendo, o que fazer a partir dessa compreensão, dessa conclusão? Sabe? Tomar consciência, focar na marca, nas sementes que nós queremos deixar nesse mundo. Porque a partir do momento que nós setamos um objetivo, um propósito, de alguma maneira nós queremos alcançar alguma marca. Nós queremos deixar a nossa existência, mesmo após nós morrermos, nós falecemos, que ela seja significativa. Que nós não tenhamos passado por essa existência que já é breve, sem contribuir de alguma maneira, seja lá o que você tem como algo, marca na sua vida. Para muitos isso significa deixar sementes, deixar conhecimento, deixar impacto, contribuição. Todos têm de alguma forma essa necessidade de atingir uma marca, de deixar uma marca nesse mundo. E para que isso aconteça, anote aí, outra questão muito importante, é necessário, extremamente necessário, viver sem máscaras. Abster-se das máscaras. Ser transparente, viver com transparência. E romper, aqui nós voltamos a um tópico já abordado, com a forma como nós temos vivido, as formas em geral, a nossa casca, o que tem nos impedido de sermos melhores a cada dia. A armadura que nós carregamos, muitas vezes por motivos, bons motivos, que nós julgamos ser bons motivos. Afinal de contas, nós já sofremos muito nessa vida, né? E com o sofrimento, nós aprendemos maneiras de não voltarmos a sofrer. Mas com isso, muitas vezes, também, dependendo da maneira como nós fazemos, por falta de gestão emocional, por falta de um monte de ferramentas, nós criamos cascas. Já não são mais ferramentas, já não são aprendizados que nós conquistamos com o sofrimento, mas sim
Nós criamos cascas e mais cascas, proteção e proteção, o que nos afasta de muitas coisas positivas que poderiam nos ajudar nesse sentido. Eu trago aqui um pouco de uma visão filosófica, mas que tem totalmente a ver com o nosso dia a dia. Busque romper com as suas máscaras, com as suas cascas, e ser mais autêntico, mais alinhado com o seu eu, para que você retorne ao alvo, retorne à trajetória que você deseja. E para mais, já estamos chegando quase no final, para mais, o que nós podemos tirar de tudo isso? Tirar do que nós compreendemos sobre sentido de vida e autoria da nossa própria história. Eu diria aqui que não se trata sobre o que nós precisamos fazer, mas sobre o que nós não devemos fazer. Peraí, agora eu devo ter dado uma bugada geral na tua mente, não é verdade? Como é que eu cheguei até agora dizendo precisas fazer isso, precisa fazer aquilo, e eu digo no final desse episódio que o mais importante não é sobre o que nós precisamos fazer, mas sempre sobre o que nós não devemos fazer. Porque a vida, entenda bem, a vida ela é muito mais simples do que nós aprendemos que ela é. A vida ela é ao mesmo tempo complexa e simples. Isso só depende, ver a vida de uma forma ou de outra, só depende da lente que você tem usado, da mentalidade que tem conduzido você nesse oceano. Então, perceba que muitas vezes, com o passar do tempo, nós acumulamos conhecimentos, acumulamos um monte de coisa. Mas o que vai fazer realmente a diferença a partir de agora é o que nós não fazemos, é o que nós deixamos, resolvemos deixar de lado, filtrar. Porque hoje em dia nós temos muitas e muitas coisas ao nosso dispor, informação, possibilidades, pessoas. O mundo está muito diferente do que já foi há muito tempo atrás. Então, hoje, é por isso que eu digo, o mais importante é saber o que não se deve fazer do que o que se precisa fazer. A nossa mente, ela funciona muito melhor. A nossa natureza, ela é assim, quando ela está focada. E para ter foco, é preciso limpar a nossa mente. Limpar o tablado dentro da nossa embarcação. Muitas vezes fazer o exercício de limpar a nossa folha, deixar ela em branco novamente, para poder ver as coisas com clareza e foco, sem nos dispersarmos por qualquer coisa. E é por isso que eu fecho esse episódio do Descomplicando com esse retorno à essência, que lhe trará sentido de vida e fará com que você desperte em você o poder que você tem, que muitas vezes nós permitimos estar trancado aqui dentro. Esvazie-se, volte à sua essência, encontre o sentido da sua vida e comece a ser o autor da sua própria história, da maneira certa, escolhendo o que você não precisa fazer e não ao invés disso sair tentando abraçar o mundo. Beleza? Então chegamos ao final desse episódio. Eu gostaria, antes de você sair, peraí, deixa o seu like nesse vídeo se você gostou, deixa o seu comentário se algo ficou em aberto, se você ficou com alguma dúvida que eu possa te ajudar em outro episódio. Enfim, deixe seu comentário aqui abaixo. Se inscreva no canal, apertando num botãozinho mais ou menos assim. Se inscreve, aperta o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos. Siga-me também nas redes
sociais, Instagram, YouTube, Facebook, enfim, tudo. Os links das redes sociais estarão aqui abaixo na descrição. Eu agradeço a sua companhia nesse episódio e te vejo nos próximos conteúdos. Eu te vejo por aí. Valeu e até a próxima!